Uma das maiores e mais influentes empresas da história é também uma fonte de polêmicas. So who is going to own the Facebook content? The person who puts it there, or you? The person who's putting the content on Facebook always owns the information, right? This is their information, they own it. And you won't sell they it? often want to. No, of course not. Desde que foi fundado em 2004, o Facebook deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, principalmente no quesito privacidade. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Não à toa, o fundador, Mark Zuckerberg, teve que se desculpar. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou contar a história de sucesso do Facebook e seu impacto na vida da gente, sem deixar de lembrar as enormes polêmicas em que a empresa se meteu. Esse é um capítulo da nossa série especial 21 notícias que marcaram o século XXI. Primeiro, a gente tem que voltar no tempo. Em meados dos anos 1990, começou uma espécie de corrida do ouro digital em busca de um lugar ao sol na nova realidade da World Wide Web. O que simbolizava tal disputa era a procura por um bom domínio, ou seja, um bom .com. Essa primeira geração da internet contou com inúmeras novas empresas nos Estados Unidos. Muitas fracassaram de forma espetacular. Um caso simbólico foi o da Pets.com. Criada em 98, atraiu mais de 80 milhões de dólares em sua abertura de capital e no fim de 2000 foi à falência. Sem plano de negócio ou estudo de mercado, a Pets.com foi um exemplo dos tempos irresponsáveis do início da internet. Outras empresas foram compradas por valores estratosféricos por companhias maiores, como a Broadcast.com, vendida por 5,7 bilhões de dólares ao Yahoo em 1999. 3 anos depois, o Yahoo fechou as operações da Broadcast.com, selando o que é considerado um dos piores negócios da história da internet. Enquanto algumas empresas tornaram-se potências digitais, como Amazon ou eBay, o cenário geral foi de decepção com o setor. Entre o primeiro semestre de 2000 e o último de 2002, o índice Nasdaq da Bolsa de Empresas de Tecnologia em Nova York sofreu uma queda de 78%. Foi o estouro da chamada bolha das .com. A saída veio na palavra interatividade. Das cinzas da bolha anterior, começaram a surgir nos Estados Unidos as primeiras plataformas focadas na participação do usuário. O conceito ficou conhecido como Web 2.0, em oposição à primeira versão, a Web 1.0. Num artigo publicado em 99, a especialista em tecnologia digital Darcy Dinucci explicou: a web que conhecemos agora, que é carregada numa janela de navegador essencialmente em telas estáticas, é apenas o embrião da web que está por vir. Os primeiros sinais da Web 2.0 estão começando a aparecer, disse a especialista. Na nova internet, os usuários passaram a criar e compartilhar conteúdo sem intermediários. Com isso, proliferaram os blogs. Surgia também o conceito de UGC, User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário. Foi nessa realidade que apareceu a primeira rede social da Web 2.0. Em 2002, Jonathan Abrams fundou a Friendster, um site que mostrava amigos de amigos, incentivando o estabelecimento online de novas amizades. Um ano depois, usuários do Friendster resolveram fazer algo parecido. Nasceu o MySpace, que, assim como a rede de Abrams, acumulava milhões de usuários. Era clara a disposição das pessoas, especialmente os mais jovens, de usar a internet para contatos sociais. Em 2004, o mercado ganhou novos competidores. O engenheiro Orkut Boyukokten, que trabalhava no Google, lançou uma rede social criada por ele como projeto paralelo. A plataforma ganhou seu nome, Orkut. Mas o destino dessas plataformas, após o sucesso inicial, foi semelhante. A Friendster acabaria fechada anos depois. O MySpace trocou de mãos de forma multimilionária, mas perdeu usuários e relevância. O Orkut, que foi muito popular no Brasil, não se modernizou e, ofuscado pela concorrência, acabou fechado pelo Google. Mas em 2004, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, surgiu uma rede social que mudaria a história das relações humanas. Ajudado por outros 4 colegas, o estudante de Psicologia e Ciência da Computação Mark Zuckerberg, talentoso programador de apenas 19 anos, colocou no ar o que chamou de The Facebook. Era uma rede social inicialmente apenas para o público da Universidade de Harvard. Em 3 semanas, 6 mil estudantes se cadastraram. Um mês depois, o site começava sua expansão junto a estudantes de outras prestigiadas universidades, como Columbia, Yale e Stanford. No mesmo ano, Zuckerberg transferiu a empresa para a região de São Francisco. O Facebook foi aberto para qualquer usuário em 2006.
Naquele ano, a plataforma atingiu 8 milhões de usuários. Em 2007, o Facebook chegou ao telefone celular. No mesmo ano, o site criou o chamado Newsfeed. Apresentado como uma homepage alternativa, o Newsfeed trazia o registro de tudo que os seus amigos faziam na plataforma, de posts a comentários. O Newsfeed causou polêmica inicial por expor usuários sem autorização. Zuckerberg desculpou-se, o que viria a fazer muitas vezes. Níveis de privacidade foram criados com o tempo. O Newsfeed, entretanto, se tornou a essência da plataforma, um relatório em tempo real das atividades de amigos, sem a necessidade de o usuário visitar os perfis. Além disso, o Newsfeed era uma reunião de conteúdos exclusiva, já que ninguém tinha os mesmos amigos. Essa experiência única seria a base para o Facebook fazer dinheiro. E muito. A personalização de anúncios foi possível a partir da maciça e ininterrupta coleta de informações de usuários, o que permitia um ajuste constante do comando matemático que determina o comportamento da plataforma, o chamado algoritmo. As ofertas individuais sob medida ficaram cada vez mais eficientes. E isso demandava do Facebook saber mais, ou seja, descobrir todo tipo de hábito, desde preferências musicais à vestimenta dos usuários. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Um grande exemplo foi o Beacon, uma ferramenta do Facebook lançada em 2007, que conectava a plataforma a outras empresas. Quando o usuário fazia uma compra numa dessas empresas, essa informação era publicada via Beacon no Newsfeed, uma combinação de compartilhamento de atividade pessoal com publicidade. Mas com um detalhe. Os usuários não haviam autorizado tal publicação, cujo cancelamento exigia uma complicada ação para que o usuário desligasse o Beacon do seu perfil. Em poucas semanas, o serviço tornou-se motivo de um processo contra a empresa, e o Facebook fez o serviço passar a ser do tipo opt-in, ou seja, o Beacon só seria ativado se o usuário solicitasse. A experiência, entretanto, foi valiosa para o Facebook, que aprendeu na prática até onde poderia ir antes de incomodar ou indignar seu público. Em 2008, a rede social lançou a ferramenta de se logar em outros sites usando sua identidade do Facebook, o chamado Login with Facebook. No ano seguinte, foi a vez do lançamento do botão de like, que facilitou a expressão de sentimento positivo em relação a qualquer tipo de conteúdo dentro da rede. Gostou do que viu ou leu? É só dar um like, como a gente também diz aqui nos nossos vídeos. E como o seu like ou curtida fica registrado, ficamos como autores de posts sabendo quem gostou. Para o Facebook, o botão de like potencializou o conhecimento sobre os gostos e inclinações de cada pessoa por meio de uma coleta indireta. Em vez de o usuário declarar abertamente seu gosto por algum tipo de comida, esporte ou música, o botão de like registrava aquele gosto na prática de forma espontânea. O Facebook começava a saber mais sobre os usuários do que eles mesmos. Um like poderia revelar um interesse que a própria pessoa não tinha nem percebido ter. Em 2010, o like ganhou asas. O Facebook anunciou a expansão do botão de like para toda a web. A ideia era fazer experiências instantaneamente sociais e personalizadas em todo lugar que você vá usando a internet. Para isso, contava com a quase onipresença de sua rede social, que em 2010 tinha 400 milhões de usuários. Ao noticiar a novidade, a revista americana Time identificou o potencial comercial que o avanço da rede social representava. A empresa já tem uma plataforma de publicidade altamente desenvolvida, permitindo que os anunciantes atinjam consumidores em grupos bem definidos. Se o Facebook de repente puder ter contato também com as suas preferências, a plataforma poderá ser muito mais poderosa. A empresa manteve-se calada sobre qualquer plano de monetização para o futuro, mas poderá em breve ter a capacidade de direcionar anúncios de uma forma mais estreita do que qualquer outro. Os números confirmaram tal previsão. Vamos botar na tela para vocês terem ideia do tamanho. Até 2008, o Facebook dava prejuízo, 56 milhões de dólares naquele ano, e tinha um faturamento de 272 milhões de dólares. No ano seguinte, a empresa entrou no azul com um lucro de 229 milhões de dólares. Em 2010, ano do lançamento do botão de like, a empresa faturou 1,97 bilhão e o lucro foi a 606 milhões de dólares. Em 2015, o faturamento foi 9 vezes maior, 17,9 bilhões de dólares, e o lucro, 3,7 bilhões de dólares. Esse desempenho se refletiu no valor total da empresa. Em 2009, o Facebook era avaliado em 10 bilhões de dólares. Em 2012, na estreia da empresa na Bolsa de Nova York, cada ação do Facebook foi vendida a 38 dólares, somando 104 bilhões de dólares.
O Facebook também aprendeu com o Google, de quem trouxe para seus quadros até mesmo uma das mais bem-sucedidas executivas do setor de tecnologia. Economista Sheryl Sandberg vinha do Google, onde era responsável pela área de publicidade. Em linhas gerais, ela fazia o Google ganhar muito dinheiro com anúncios publicitários e chegava ao Facebook para repetir o feito. Com suas ferramentas e algoritmos, o Facebook havia criado a personalização social em grande escala, mas o lucro em grande escala com a personalização era obra do Google. A pesquisadora e escritora americana Shoshana Zuboff identificou na invenção do Google o nascimento do que ela considera um novo e perverso sistema econômico. Zuboff disse em seu livro A Era do Capitalismo de Vigilância: a invenção do Google de anúncios direcionados abriu o caminho para o seu sucesso financeiro, mas também estabeleceu o pilar de um acontecimento de alcance ainda maior: a descoberta e a elaboração do capitalismo de vigilância. Baseado no constante monitoramento do que os usuários pesquisam, compram e leem e onde vão na internet, esse novo capitalismo tem, segundo a autora, o poder de se antecipar e moldar os desejos das pessoas. Criou assim um círculo virtuoso para os lucros das empresas, mas vicioso para a privacidade e autonomia dos cidadãos. O império de Zuckerberg não apenas seguiu atraindo mais e mais usuários e clientes, como intensificou uma outra estratégia de dominação de mercado, a aquisição de concorrentes. Em abril de 2012, o Facebook pagou $1 bilhão pelo aplicativo de fotos Instagram, lançado menos de 2 anos antes e que tinha 30 milhões de usuários. 2 anos depois, uma compra ainda mais impressionante: o WhatsApp, que tinha 400 milhões de usuários. O Facebook, segundo informações do mercado, ainda tentou comprar sem sucesso um outro aplicativo em crescimento, o Snapchat, lançado em 2011. A oferta, que teria sido feita em 2013, teria supostamente chegado a $3 bilhões. Sem conseguir concretizar a aquisição, Zuckerberg resolveu incorporar ao Instagram funcionalidades que faziam do Snapchat uma ferramenta peculiar e abriu uma concorrência direta entre as plataformas. Em outubro de 2020, o relatório de uma comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos disse que Facebook, Google, Amazon e Apple exerciam o papel de monopólio no setor. As conclusões da comissão tinham caráter consultivo e não implicavam medidas do Congresso contra as empresas, mas a possibilidade de que alguma norma viesse a forçar a divisão dessas grandes corporações não estava descartada. Em meados de 2020, a rede social registrava um total de 2,7 bilhões de usuários ativos. Segundo estimativas do mercado, o WhatsApp contava com 1,5 bilhão de usuários, 120 milhões apenas aqui no Brasil, e o Instagram acumulava outros 1 bilhão. O faturamento da empresa em 2019 atingiu $70,7 bilhões, com 18,5 bilhões de lucro. Não demorou para que alguns percebessem que o mesmo modelo que permitia atender e criar desejos por produtos ou serviços permitia também o incentivo a ações políticas ilegais. Quem não lembra do escândalo da Cambridge Analytica? O caso foi revelado pelo jornal britânico The Observer, que denunciou o uso dos dados de milhões de usuários do Facebook como ferramenta para propaganda política em favor do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A mesma estratégia também teria sido usada por interessados na vitória do Brexit no referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. As empresas Global Science Research e Cambridge Analytica tomaram dados de centenas de milhares de usuários do Facebook que receberam para isso. As empresas, porém, também tiveram acesso a dados pessoais das conexões dessas pessoas na rede social, o que elevou a base de dados a cerca de 50 milhões de usuários. A Cambridge Analytica tinha entre seus executivos Steve Bannon, assessor político de Trump. Em poucos dias, Mark Zuckerberg divulgou uma declaração em que admitiu que o Facebook havia cometido erros. Os usuários cujos dados foram roubados foram alvos de anúncios políticos direcionados especificamente para eles, numa adoção do modelo já usado na venda de produtos para propaganda e desinformação política. O Facebook, assim como aconteceria com outras plataformas digitais, passou a ser uma ferramenta de propagação das chamadas fake news, informações mentirosas que pareciam ser notícias, mas que eram divulgadas de forma deliberada para distorcer a realidade. O escândalo provocou o fechamento da Cambridge Analytica. Uma outra plataforma da empresa, o aplicativo WhatsApp, também se transformou numa eficiente ferramenta de propaganda política, mas de uma maneira diferente. Sem o amplo uso publicitário visto no Facebook, o WhatsApp trazia outro atrativo: conexões entre pessoas próximas e grupos num ambiente fechado, de difícil monitoramento por entidades externas. Em vez de anúncios, no WhatsApp, a propaganda política ou ideológica passou a ser feita pelos chamados disparos, mensagens enviadas e repassadas a um número grande de pessoas.
Reportagem da BBC News Brasil de outubro de 2018 mostrou como eleitores brasileiros eram colocados em grupos de WhatsApp sem seu consentimento, depois que seus telefones eram coletados de alguma maneira de listas comerciais ou de dentro do Facebook. O Facebook e o WhatsApp prometeram eliminar as brechas de seus sistemas que permitiam a invasão de privacidade indevida e o abuso por grupos políticos. Medidas específicas foram tomadas nos Estados Unidos e no Brasil, enquanto mudanças nas plataformas, como um limite menor de pessoas para quem uma mensagem poderia ser repassada no WhatsApp, foram implementadas. Mark Zuckerberg e outros dirigentes de empresas de mídias sociais e tecnologia, como Google e Twitter, foram sucessivamente convocados a depor no Congresso americano devido a problemas no setor de tecnologia, incluindo invasão indevida de privacidade e uso político dissimulado. Os impressionantes números acumulados desde que o ainda adolescente Mark Zuckerberg programou a primeira versão do Facebook em 2004 fazem da mais famosa rede social do planeta uma das histórias mais memoráveis do século XXI. Outras redes sociais, como Twitter, YouTube, Snapchat e as chinesas TikTok e WeChat, também tiveram grande impacto na forma como as pessoas interagem entre si. O Facebook, porém, concluiu as 2 primeiras décadas do milênio sem dar sinais de que perderia público, influência ou poder. Com menos de 40 anos de idade e uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, Mark Zuckerberg tem disposição e tempo para fazer história. Gostaram do vídeo? Então compartilhem, eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.